Mais uma aula nossa aqui do Dermato Expert e hoje a gente vai falar da camada granulosa. Impossível, né, não notar aqueles grânulos escuros. São substâncias altamente basofílicas e chama atenção aos olhos no microscópio. Agora, antes da gente seguir, como é que você interpreta a camada granulosa hoje na sua rotina? O que ela significa, né? Apesar de sempre ter chamado a nossa atenção no microscópio, fica a pergunta: qual que é a importância desse segmento da epiderme? O que acontece na camada granulosa? E mais importante, para nós que somos clínicos, qual é o impacto dessa camada para a nossa composição diagnóstica? Como a gente pode usar essa camada na correlação clínico-patológica ou até para diagnóstico direto? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a explorar essa fantástica camada, que é a camada granulosa. Então, vamos lá. A camada granulosa, ela é considerada hoje uma unidade funcional da pele. Ela está situada na porção de transição entre a espinhosa e a córnea, lá no último terço da camada espinhosa. Ela fica, então, bem abaixo da camada córnea. E o que sempre chamou a atenção é o aspecto morfológico, né? Que independente da gente saber o que é, para que serve, como funciona, ela chama atenção, ela se destaca quando a gente observa a nossa epiderme pela microscopia. Então, o que caracteriza a granulosa é a presença dos grânulos de querato e hialina. Então vamos seguir um pouquinho para a gente entender mais o que está acontecendo. E eu queria trazer essas duas histologias. Observem, uma lesão é uma doença, outra lesão é outra doença. As duas são da região plantar. O que a gente observa de diferente numa na outra? Então, quando a gente vai no maior aumento, a gente observa que a córnea é diferente, mas observem, a camada granulosa, ela some, ela não está mais presente. E essa é a diferença entre o padrão da camada córnea, essa é a diferença entre o padrão da camada granulosa. E lembram, hipogranulose é um achado típico de psoríase. E esse achado típico, ele tem valor diagnóstico. Quando a gente volta, então, só para a gente poder significar, né, o estudo e os achados, né? Quando a gente vai para os estudos de psoríase palmoplantar versus eczema, numa região de pele volar, a gente observa que a hipogranulose, o microabscesso de Munro e os vasos tortuosos são os achados estatisticamente significativos pro diagnóstico a favor de psoríase. Então, a hipogranulose ela pode sim ter um impacto pro diagnóstico. E quando a gente vai para as outras apresentações de psoríase, a gente também não identifica. Cadê a camada granulosa? Deixa eu me ajeitar aqui. Cadê a camada granulosa? Isso aqui é uma psoríase pustulosa. Isso aqui é muito legal, essa imagem, porque você vê a granulosa e aonde está a psoríase gutata, você perde a granulosa. Observa aqui a ausência de granulosa e granulosa perilesional. A ausência de granulosa, aonde a gente tem a psoríase gutata. E aí fica, né? A gente sabe que a psoríase é uma doença de ciclo acelerado. Seria, então, a velocidade da queratinização um fator importante para a presença ou ausência de granulosa? Se a gente olhar para dermatofitose, a gente vai ver que na área onde tem dermatófito, a granulosa a gente perde. Ou seja, a gente sabe que na dermatofitose você tem um ciclo acelerado, é quase como se fosse um efeito mecânico para tentar expulsar. O mesmo acontece também na área de levedura, nesse caso aqui de cândida. Eritrodermias. A gente também tem hipogranulose em algumas situações, né? E aqui independente do diagnóstico.
Então aqui, mostrando que doenças inflamatórias agudas também podem cursar com diminuição da granulose, a hipogranulose. Esse aqui é um exemplo clássico de hipogranulose, é uma histopatologia de ictiose vulgar, em que você tem uma ortoceratose compacta e ausência de granulose, e observem aqui, é uma doença não inflamatória. Outras doenças genéticas também, então. Eu trouxe aqui essa uma doença genética que ela está associada à hipogranulose. Ela é rara, tem uma hiperceratose palmoplantar intensa, você tem perda da sobrancelha, você tem uma hiperceratose do ângulo da boca. Notem, essa hiperceratose associada à deformidade, ela pode ocasionalmente transgressiva, associado a knuckle pads, lesão perioral, presença então da hiperceratose, mas com ausência de granulose. Então você tem uma hiperceratose com uma ausência de granulose. E essa é a famosa síndrome de Olmsted, ou talvez nem tão famosa assim, e observar que outros orifícios você também pode ter essa alteração. Essa alteração aqui periorificial até formando Haggards, essa hiperceratose com ausência de granulose é um dado que chama atenção, e é uma doença que está associada ao quê? A anormalidade de queratina e anormalidade do gene que é chamado TRPV, Transient Receptor Potential Cation Channel Subfamily 5 Member Tree. O negócio é o seguinte, isso aí está relacionado a receptor de membrana de neurônio, e aí está relacionado também à hipogranulose e à hiperceratose. Notem que hiperceratose e hipogranulose estão caminhando, e a gente está no capítulo de escama. Então, nesse sentido, toda vez que a gente olhar uma escama, a gente pensa, poxa, como será que está a granulosa dessa situação? E aí vai uma outra doença que também é pouco comum, se você olhar, lembra, né, uma dermatofitose, mas é uma dermatofitose simétrica, bilateral, que pega... Isso é improvável, né, numa dermatofitose tão certinho, tão bonitinho. E aí você observa que tem uns queratinócitos claros, você observem que tem alteração da camada córnea, e notem, não tem granulosa. Está aqui mais uma imagem, né, do mesmo caso, mas são outras histologias mostrando esses queratinócitos claros, a alteração da camada córnea, e o nome dessa doença é eritema necrolítico acral. É um achado típico de hepatite C. Olha que curioso. Raramente outras doenças estão associadas, como lúpus. E tem alteração da camada córnea e tem ausência de granulosa. Notem que nesse caso tem inflamação também associada. Então, alguns casos são inflamados, outros não. Quero trazer esse outro diagnóstico. Esse é um diagnóstico que talvez não esteja no radar de vocês, mas olha que interessante. Sempre em pele palmar, você tem como se tivesse arrancado um pedaço, né? E aí, quando você olha em detalhe, você tem ali uma quebra da camada córnea. Na dermatoscopia você observa isso com clareza. E quando a gente vai para a histologia, olhe como é a camada córnea da pele palmar normal, cheio de granulosa. E quando você vai para a doença, some, parece que está arrancado, né? Ninguém sabe o motivo, e uma das possibilidades é que tenha sido arrancado mesmo. E a granulosa nessa região, ela é mais fininha. Olha aqui esse detalhe mostrando, né, várias camadas de granulosa. Ela diminui, e essa doença tem um nome que é chamado de hipoqueratose palmar circunscrita. Vocês conheciam essa doença? Então, bem interessante. E algumas doenças cursam com aumento da granulosa. E o clássico quem é? Líquen plano, que é esse infiltrado em faixa, com hiperceratose compacta, e a hipergranulosa, que está associado aqui ao líquen plano. A gente pode dizer que o líquen plano é como se fosse a doença marcadora, né, da
hiperqueratose. Outra doença clássica associada à hiperqueratose, olhando assim, parece uma região palmar, mas na verdade, uma pele volar, né? Ou palmar ou plantar, na verdade não é. Isso aqui é uma imagem de líquen simples crônico. Notem a hiperceratose, notem a hipergranulose. Notem a hipergranulose com a hiperceratose e aquela modificação clássica do colágeno abaixo do líquen simples crônico. Outra doença muito clássica associada à hiperceratose é a verruga, em que você tem então essa hiperceratose com a hipergranulose. Notem aqui a hipergranulose e a hiperceratose. Uma imagem que é muito mais bonita na histologia do que na clínica. E mesmo focalmente, a gente vê as áreas de disceratose, ou seja, aquela hiperceratose que a gente via no nível macro, também acontece no nível micro. Ó. A hiperceratose, alterações nucleares e a hipergranulose rodeando essas células infectadas. Notem que sempre tem, né, alteração de granulose com alteração de camada córnea. Isso acontece também na verruga plana, em que você tem um citoplasma maior, queratinócitos maiores, você não tem tanta hiperceratose, mas tem uma hiperceratose. Alteração da camada córnea na área envolvida, né, quando a gente compara um lado com o outro, e alteração da granulosa, em que aqui a granulosa, além de estar um pouco maior, ela tem um aspecto diferente. Knuckle pads, ninguém sabe exatamente, talvez seja uma doença relacionada a atrito, ela pode indicar doenças, né? Por exemplo, quem tem bulimia, você tem o knuckle pads apenas no quarto quirodátilo. Algumas doenças relacionadas à mania, compulsão, podem levar a knuckle pads, trabalhos manuais podem levar a knuckle pads. Então são doenças que estão relacionadas a atrito, mas tem associações que não tem nada a ver com atrito, como baqueteamento digital. Deixa eu dar uma colada aqui, porque eu anotei quais são. Câncer de esôfago, glossite, leucoplasia oral, uso de fenitoína, pseudoxantoma elástico e até dermatite seborreica. Então, só para mostrar que atrito é uma possibilidade, mas não necessariamente, porque nem em todos os casos a gente consegue identificar o atrito. E esses aqui são alguns dos exemplos da aplicabilidade clínica, da interpretação da granulose. E o Mateusito está perguntando para vocês, gostaram? Gostaram desse tipo de interpretação? Como é que vocês estão entendendo a camada granulosa, né? Esses exemplos mostram que fenômenos mecânicos, inflamatórios, genéticos, metabólicos podem influenciar na camada córnea. A grande pergunta é: como a gente interpreta tudo isso? Então, nas próximas aulas a gente vai entender o que está acontecendo com a camada córnea, com a camada granulosa, e a gente vai começar a aplicar esse conhecimento para o nosso raciocínio diagnóstico, que é o objetivo do Dermato Expert. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e não percam a próxima.